pensamento comunitário que deve nos motivar. Eu estou servindo para o bem do corpo de Cristo, isto é, para a glória de Deus e para o bem das outras pessoas, e não o reconhecimento que eu possa ter, e não a gratidão que eu possa ter de volta, que era o desejo de Ananias e Safira. É o desejo de receber elogios igual a Barnabé. Porque também tem gente assim. Nem toda pessoa que é operante demais na igreja, na verdade, tem amor no coração. Algumas pessoas o fazem porque acham que são donas da igreja. Eu conheci muita gente nesse meio, minha caminhada de fé. Gente que achava que era dona. Deixa eu só dizer uma história. Teve uma época que o pastor da igreja convidou minha mãe para ser dirigente, a regente do conjunto. Acho que era convite de senhoras ou de jovens, acho que foi de jovens na época. Não era muito a praia dela, mas ela foi. Teve uma certa pessoa, isso eu não presenciei, minha mãe narra, né? Narrou, que foi brigar e tirar satisfação com ela, porque é o seguinte: Deus me disse que esse cargo era meu, que eu iria. Talvez tenha sido até verdade aquelas profetadas que as pessoas gostam de fazer por aí. Então ela foi tirar satisfação porque o Espírito de Deus não dirigiu o pastor, minha mãe não deveria assumir porque era dela aquilo. Bem, se era dela, então fica complicado, né? Então não era de Cristo. Percebe esse desejo? Eu quero servir, eu quero fazer, mas não é com a motivação de trazer um louvor melhor a Deus, de incentivar aquelas pessoas a cantarem boas músicas de todo o coração, né? Porque a música ela nos inspira, né? Nos ensina também. Não, era apenas porque ela queria estar lá na frente, regendo o conjunto e se destacando nos cultos, tendo seu nome chamado lá no púlpito, né? Tem muita gente assim, muita gente assim. Quantos pastores estão interessados só no dinheiro? Convida, ele pergunta assim, depende, quanto é o salário? Ou, quantos pastores, eu não condeno, não necessariamente todos, certo? Assim, estão numa igreja pequena e de repente são convidados para ir para uma igreja maior. Pode ser que seja um chamado de Deus também, certo? Pode ser. Mas se ele for, mesmo que fosse um chamado de Deus, se ele for porque naquela igreja vai ter mais gente chamando ele de pastor, bajulando, mais presente, salário maior, quem sabe aquela igreja tem um programa de rádio, de televisão que ele vai aparecer. Se o desejo dele for esse, então ele deveria, na verdade, dizer não. Deixa eu curar meu coração primeiro. Se a gente fizer qualquer coisa que seja, pensando em si mesmo, a gente tem tudo, menos a aprovação de Deus. Ainda que perceba que dar o corpo para ser queimado em lugar do outro, vai trazer um grande benefício para o outro vai deixar de morrer. Dar sua riqueza para os pobres, vai alimentar os pobres. Efetivamente, o bem está sendo feito. Mas para aquele que está fazendo, não tem valor. Ele com Deus, aquilo nem computado foi. Jesus diz, já recebeu seu galardão aqui. Isto é, sua recompensa já está aqui, já foi dada. Foi o massagear do seu ego. Foi o encher do seu bolso. Essa foi sua recompensa. Então, os dons são sempre para fomentar a nossa unidade. Até aqui, irmãos, alguma coisa que os irmãos queiram participar, perguntar, acrescentar? Então, essa palavra unidade deve ser bem marcada na nossa mente. Dons também são dados num contexto sempre de amor. Veja só, o corpo se edifica quando os dons são exercidos em amor. Não é só cada um exercer o seu dom, porque cada um exercendo o seu dom verdadeiro, com a motivação qualquer que seja, que não seja amor, essa igreja não está sendo edificada. Na verdade, cada um vai ser igual a Coríntios estava, cada um com seus grupos
Eu dividi, em algumas igrejas, uma igreja que eu já fiz parte, eu cheguei na época à seguinte conclusão: eu era adolescente. Assim como a gente viu, eu falei aqui dos 3 grupos no início, também eu tinha dividido o púlpito da igreja, porque é dessas igrejas que pastor, presbítero, diácono e até auxiliar, que eu não sei de onde tiraram isso, mas até os auxiliares sentavam no púlpito. Essa era a função deles, sentar no púlpito. Era a moldura, né? A moldura da igreja. Eu era adolescente, eu vendo toda vez que mudava de pastor, porque todo ano quase mudava de pastor. Ou seja, nunca tinha pastor, né? O pastor que passa um ano na igreja, ele não foi pastor daquelas pessoas. Foi um administrador. Ele vai sair da igreja sem nem saber o nome de todo mundo. Na minha opinião, ele não foi pastor. Tinha o grupo da vez, tinha a oposição, e quando mudava de pastor, às vezes a oposição virava da vez, e outro grupo então cruzava os braços e fazia tudo possível para atrapalhar a então gestão, né? Porque esses 2 grupos não se uniam. E tinha o terceiro grupo, que era semelhante àquele último que eu falei, que era os que ficavam assim, ó: glória a Deus, amém, aleluia, com todinho. Ele era totalmente alheio, ou pelo menos neutro nessa história. É igual a pessoa que vota em branco. Ele é tão participante quanto qualquer um que votou. Quem fica neutro e nem sequer fala contra isso, ele é tão culpado quanto os que estão brigando entre si. Ser neutro não exime ninguém da culpa. Os dons têm que ser exercidos movidos por amor, senão, na verdade, eles não cumprirão o seu propósito, ainda que algum bem possa ser gerado. Mas a igreja não vai fomentar a unidade num lugar onde cada um faz as coisas movido com interesses pessoais, seu particular ou do seu grupo. O dom deve ser exercido para o outro, pensando em quem vai ser beneficiado, e não para qualquer coisa para si mesmo, movido por amor e pensando exclusivamente no bem que será gerado para o outro, seja lá qual for seu dom relacionado a falar, dom relacionado a fazer, seja lá qual for ele, dons que aparecem ou que não aparecem, que sejam exercidos diretamente dentro da igreja ou fora da igreja, deve ser sempre apenas pensando no bem gerado para o outro. Se não é por amor e por benefício do outro, precisamos, eu não vou dizer, só não adianta nada, precisamos fazer alguma coisa. E é deixar Deus purificar esse coração. Purificar. Olha que a gente viu também em Efésios, finalzinho daquele que a gente viu. Antes, seguindo a verdade em amor, um dos que mais destacam essas 2 palavras é João. Você vai, especialmente na primeira carta de João, a igreja anda e o cristão anda na verdade, na retidão da palavra, mas em amor. As 2 coisas elas trazem, não vou tratar disso agora, mas trazem equilíbrio. Amor sem a verdade da palavra se perverte. E a verdade vira árida, seca, se não tiver o amor. Então, Paulo, ele também acerta isso aqui. Ele é guiado por Deus realmente quando escreve. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós precisamos crescer. Mas qual o sentido de crescer? Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, conectados, todo mundo unido, conectado uns aos outros, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Crescer não é crescer em destaque, crescer não é crescer sozinho na graça e no conhecimento de Deus. Crescer é crescer e auxiliar a crescer e ser auxiliado em crescer. Percebe? É um auxiliando o outro para que todo o corpo cresça junto. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida, olha como é que isso acontece, em que cada parte realiza a sua função. Não é que é simples, mas é simples. É simples de entender, pelo menos. Cada um tem que saber o seu dom espiritual.
quando souber, precisa aperfeiçoá-lo. E, ao mesmo tempo em que aperfeiçoa, executá-lo. E fazer tudo isso pensando no outro que vai receber o seu serviço e movido por amor. Pronto. Não estou dizendo que é simples de fazer. Porque a gente precisa sempre estar sendo convertido por Deus, né? Levando arrependimento toda hora. E mudança. Mas pelo menos a gente já sabe o caminho. Está dado. Não é misterioso. Embora seja um grande mistério Deus fazer isso no nosso meio. A gente não consegue entender plenamente. Mas a gente sabe a fórmula. Percebe porque eu disse lá antes que a gente precisa deixar de atrapalhar a Deus? Porque está aqui, gente, em 2 versículos Paulo deu toda a receita. Está aqui. Quando eu comecei a estudar para dar essa aula no seminário, minha mente virou, assim, eu saí desse estudo, sinceramente, com outra cabeça. Acerca dos dons. A profundidade como eu disse, não fui eu que fiz, né? Eu achei tão legal essa figura ontem que eu resolvi inserir. Ele faz esse formato da cruz, aquele joguinho do dado, né? Mas desmontado faz o formato de uma cruz. Olha só. Amar uns aos outros. Ser o primeiro a amar. Não é esperar o outro me beneficiar para eu retribuir, não. É ser o primeiro a amar. É amar não porque alguém fez o bem por mim e nem esperando que ele faça depois. É apenas amar. Amar inclusive os inimigos. Isso é coisa que um cristão tem que fazer. Dói. Mas um cristão tem que fazer isso. Não existe, gente, um cristão convertido que não seja capaz de amar seu inimigo. Ou pelo menos, num certo momento, ele pode até não ser, mas ele tem que amadurecer para alcançar isso. Não porque o coração dele é bom, mas porque Deus está por meio do seu Espírito em nós. Pedro disse assim, é um texto que eu gosto, um dos melhores textos para mim do Novo Testamento, assim, para a minha vida, que me impactou. Pedro diz, Deus já te deu tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Para viver como ele espera que você viva. Ele já deu tudo. Isso pega um cadeado assim e lacra a gente. Nossa boca, a gente não tem desculpa. Pois não, Gabriel. No decorrer desse estudo, dessa disciplina, a gente consegue também ver e é como se Deus ele dissesse assim, já estamos lá na frente, né? Eu não dou você me amo, você não pode ser hipócrita. Eu me amo o suficiente, mas eu vou ficar aqui do meu lado. E mais na frente a gente vai conseguir ver. Engraçado que o Renê volta aquele menino, né? E bota 16 assim, de criancinha. E é uma questão que você vai trabalhando e você vai aprendendo. Agora vai aprender, sei até quando vai. Mas é uma questão de decisão. Ou você aprende, mesmo que você conhecer, porque a gente de todos nós estamos aqui, conhecendo esse versículo aí, memorizado. Mas ou você decide, ou você vai ficar sempre em falta com Deus. Porque ele é bem claro. Nesse estudo, parece que o Senhor, ele fala assim, desculpe a expressão, mas é uma bofetada. Irmão, filho, pelo amor de Deus, tu ainda tá com problema aí, né? Então você não me ama. Achei muito fantástico. Amém. Assim, quando a gente vê Deus nos dizer que o amor dele nos constrange, talvez naturalmente a gente não tivesse, alguns de nós não tivesse nem condição de estar junto do outro aqui, por causa do tipo de gente que o outro é. Não suporto gente animadinha demais. Zildemar me deixa, não gosto, assim, gente agoniada. Talvez seja assim, a gente fosse assim. Poxa, mas a gente foi tão amado, a gente experimentou um amor tão profundo de Deus. E a gente olha para nós e diz, como é que Deus me amou? Se às vezes nem eu me amo.
como é que Deus me suporta se tem dia que eu olho no espelho e... A gente experimenta um amor tão grandioso. E é esse amor que me obriga a amar o outro. Ainda quando eu não gostar muito, assim. Não interessa. Mas uma coisa que é impressionante. Quando a gente exerce amor, alguma coisa acontece dentro da gente. Que a gente acaba gerando um sentimento a partir da prática. É porque a gente faz tanto bem e se obriga tanto a estar perto daquela pessoa, a gente acaba gostando. Se eu lembrei, se obrigar, eu lembrei, na adolescência, a gente estava caminhando e eu não suportava a caminhar. Na adolescência. E um dia ela foi atravessar a avenida. E ela tinha medo de atravessar a avenida. E pegou na minha mão um desespero tão grande que eu acho que a partir daquele momento eu vi assim, meu Deus, acho que ela é assim, que é por causa dos medos que ela tem, ela se torna. Aí ela demonstrou um medo. E a partir dali, ela era uma minha melhor, ou eu queria melhor amiga dela. Por causa daquilo ali, né? Quer dizer, eu não obriguei a cortar da caminho na minha fala, na época era cortar. E eu nunca esqueci, nem no tempo. E a gente se distanciou, porque eu moro aqui, ela foi lá, mas foi uma das minhas melhores amigas. Exatamente. A gente precisa estar perto do outro, até porque muitas vezes a gente não gosta do outro por motivos nada justificáveis, né? Nada justificáveis. E aí eu diria, é impressionante, talvez o fato de você ter visto uma fraqueza dela, começou a olhar ela não como um inimigo, como um obstáculo, mas como um ser humano. Você se identifica com o outro. Isso é impressionante. Talvez isso também fazia as pessoas a serem atraídas por Jesus. Jesus não se mostrava superior a ninguém, como os religiosos faziam. E aí que coisa, significado, Deus é amor suficiente para nos transformar. Exatamente. Esse amor que constrange. Então, amar Jesus no próximo. Se fosse Jesus aqui, eu faria. Aí a gente faz. Porque quando a gente faz isso, a gente, na verdade, é porque, na verdade, a gente se acha melhor que aquela pessoa. A gente acha que aquela pessoa tem coisas que não são toleráveis. E não consegue enxergar que em si mesmo tem coisas talvez piores do que lá. Mas isso eu acho, porque eu me observo muito. E às vezes, quando eu me toco com a pessoa, aí eu vou dar uma. Tipo assim, eu bato aqui, aí eu começo a perceber assim, igual uma menina. Aí essa menina não deixa eu falar. Aí eu vou pegar minha doença, eu não deixo o outro falar. Eu falo pelo português. Então eu sempre me conformo com isso. Agora eu vejo que ela é uma menina perto de mim, ela tem. Quando eu fiz descobrir a idade dela, 36 anos. E há alguns dias eu olhava, tudo eu achava exagero naquela menina, tudo eu achava exagero naquela mulher, tudo assim. Chegou a hora. Aí ela estava querendo uma coisa, aí outra coisa, e eu era mãe, 2 filhos separados, e eu fui vendo o que ela queria. E eu me vendo na mesma situação dela, há algum tempo atrás. E por que ela queria aqui? Às vezes eu precisava sentar com ela e conversar, porque ela está querendo tudo isso, aquilo que ela tem uma segurança que ela não tem. E como eu já cheguei aqui, já passei por isso aí, então assim, eu acho que o mais, eu não acertei a vida tudo, não acerto, às vezes daqui a pouco eu estou fazendo de novo, mas eu sempre eu faço muito em mim. Eu preciso prestar atenção, porque isso aqui é o que eu não gosto de mim, aí não estou gostando do outro. Precisa ter. Tem isso aí também. Amar, essa história de
de ver o defeito do outro e não gostar exatamente porque é o que reprova em si mesmo, também tem essa verdade. Amar a todos e colocar-se no lugar do outro. Tal da empatia é tão importante, é tão poderosa. Assim, eu acho que eu disse aqui outro dia, não sei. Por exemplo, quarta-feira, foi quarta-feira agora, né? Que era a Graça, né? Que estava dirigindo aqui. E eu vim, estava tão cansado, tava com tanto sono, tão cansado. Tinha passado o dia andando, fazendo tanta coisa. Mas disse, não, eu vou. Passei o ano passado tão distante, não vou deixar esse ano, toda dificuldade tem que estar presente. Aí teve aquele momento das orações, né? Vamos orar por fulano, quem ora? E eu não me ofereci para orar por ninguém. Primeiro que realmente eu não gosto muito de fazer oração assim, pública. E segundo, e principal, eu não me ofereci porque eu não ia orar de todo o coração. Eu estava tão cansado que eu não conseguia pensar em muita coisa não. Eu estava só ouvindo, mas eu não estava raciocinando muito bem. Então se eu fosse orar, eu ia orar mecanicamente. Para mim não tinha valor. Então eu preferi ficar calado. Esse colocar-se no lugar do outro, eu me obrigo a não me permitir. Eu não me permito orar por alguém sem estar, pelo menos naquele momento da oração, realmente me importando com aquilo. Isso é um crime no céu. Um crime. Certo? Fazer uma oração mecânica. E é isso aqui, gente, se colocar no lugar do outro. A gente serve uns aos outros, não porque vai ter alguma coisa em troca, mas porque o outro precisa. Eu também não preciso e também não sou servido pelos irmãos, né? Poxa, por que eu me recusaria a dar uma aula, se é meu dom, se na hora da feijoada eu como o feijão que o irmão fez? Não que fazer feijão seja dom espiritual, mas servir é. O feijão é a maneira como a pessoa exerceu o seu dom. Então é muito bom comer feijão dos outros. Mas a gente se recusar a também ofertar a nossa parte, né? Eu comentei naquele dia que teve a feijoada aqui a última vez, eu até comentei no zap, disse também sobre dons. Já pensou se não tivesse esse dom? Uma pessoa com esse dom, eu não queria dizer assim, o dom de fazer feijão ou feijoada, mas o dom de se propor, de ir para a cozinha, né? Lógico que aí é um talento, né, de cozinhar bem. Se não existisse isso, né, estamos chegando no fim de hoje, não deve ser desempenhado por orgulho, mas por amor ao próximo, porque orgulho e amor são exatamente caminhos opostos, completamente opostos uns aos outros, 180 graus. E aí eu acho que vamos aqui só esses textos. Romanos 12, do 3 ao 5, é outro texto que também trata de dons. Romanos 12, o pessoal só aborda geralmente versículo 1 e 2, e acaba não trazendo o real sentido. Até hoje eu nunca vi ninguém pregando, dos que eu vi presencialmente, pregando Romanos 12 plenamente. Porque Romanos 12 trata de servir, e não meramente de mudança de mente. A mudança de mente para servir. Esse é o texto completo. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém se ache. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Fé, aqui ele está dizendo assim, de acordo com o Evangelho. Fé aqui não é a fé pessoal, Deus, mas a fé no sentido das verdades do Evangelho. Certo? Então, tem um conceito equilibrado de si mesmo. Não se ache, porque o Evangelho não lhe permite se achar. O Evangelho começa dizendo, Deus criou você e você cuspiu no prato que comeu. Você se tornou inimigo do seu Deus. O seu coração não é puro, como você acha que é. Ele está dizendo isso, se enxergue direito. Porque se você se enxergar direito, você vai ser um humilde de espírito e não um orgulhoso arrogante. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada um está ligado uns aos outros. Então, primeiro,
não se ache a última bolacha do pote. Porque você, se olhar para o seu coração, você vai perceber que você não é nada perfeito e bom e grande como acha. Segundo, porque você é uma peça da engrenagem, você é um membro de um corpo e cada membro do corpo é importante. Você é importante, mas não é mais importante do que nenhum outro membro. Certo? Então todos nós temos a mesma importância e o mais importante é o corpo todo e não só um indivíduo. 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, talvez lá na frente eu frise alguma coisa desse versículo. Se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Não só fica só na badalada, mas é um som que acaba. E sem falar que é irritante, né? Ele não está dizendo aqui que é possível falar a língua de anjos, não está dizendo, está dizendo que ainda que eu falasse. Ele sempre vai para os exageros. Ainda que eu conseguisse falar a língua dos anjos, perceba, na Bíblia não tem um anjo falando língua de anjo. Toda vez que os anjos falam, os homens entendem. Então, e mais, ainda que eu falasse, na verdade está dizendo, as línguas dos homens, ele quer dizer, que eu falasse todas as línguas do mundo, inclusive as dos anjos. É isso que ele está dizendo. Se não tiver amor, não for movido por amor, não tem valor. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, veja, isso é impossível. Mas